Ministro, primeiramente queria deixar o registro aqui e parabenizar, inclusive, a assessoria militar aqui na casa, pois tive a oportunidade de conhecer o ProSub, o programa nuclear da Marinha. Fui a Iperó, no interior de São Paulo, a Itaguaí, na região litorânea do Rio de Janeiro, e pude ver ali o potencial que nós temos aqui no Brasil, em que pese todas as dificuldades, inclusive orçamentárias. Estamos à beira de perder grande força humana devido a esse contingenciamento de gastos. Não vou me alongar porque o tempo não permite. Mas, porém, senhor ministro, eu queria fazer uma relação aqui, pois na CPI dos crimes cibernéticos ontem tivemos a presença do representante do Facebook e do WhatsApp, notórios, os que dominam as redes sociais hoje em dia. E alguns deputados expressaram uma preocupação com relação à espionagem, ao que o Brasil poderia fazer, ou o que o WhatsApp está fazendo com relação ao sigilo das informações ali trocadas. E a conclusão é simples. O Brasil só vai conseguir garantir esse sigilo no dia que nós desenvolvermos essa tecnologia. E aí não tem como fugir do assunto que é batido, eu não aguento mais falar, mas tem que ser falado, pois o Ministério da Educação está apinhado de pessoas ligadas ao movimento LGBT, que estão muito mais preocupados em assegurar as nossas crianças serem homossexuais do que ensiná-las de fato uma educação que faça com que o Brasil desponte no nível de tecnologia. Poderiam pegar muito bem o exemplo da Escola de Especialistas da Aeronáutica, IME, ITA, AFA. Eu duvido alguém encontrar alguém formado no IME ou no ITA que esteja desempregado. As empresas multinacionais, elas vêm inclusive aqui para pegar essa força humana tão intelectualizada. E, senhor presidente, ultrapassado isso, a minha pergunta fica no campo do terrorismo. O chamado Grupo Internacional de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo, do qual fazem parte 194 países, vai colocar o Brasil num seleto grupo de 4, ao lado da Líbia, da República Tcheca e da Autoridade Palestina, como países considerados de alto risco por não terem uma lei antiterrorismo. Então eu peço a Vossa Excelência para saber quais são os esforços que pretendem ser feitos no campo do Ministério da Defesa com relação a essa lei antiterrorismo, pois não pode o país que vai sediar uma Olimpíada ser um dos 4 que não tem uma lei nesse sentido. E o pior, a lei que tramita aqui no Congresso Nacional, ela não satisfaz os requisitos internacionais com relação a essa lei de terrorismo. Ou seja, por mais que nós aprovemos a lei que hoje tramita nessa casa, o Brasil seguirá sendo objeto de sanções internacionais nessa área. A fonte aqui é da Folha de São Paulo, depois, se quiser, até deixo com Vossa Excelência. E para finalizar, senhora presidente, pegando 30 segundinhos finais, eu olhei com uma visão temerária essa relação dos vistos, de se liberar os vistos para que os turistas venham aqui na Copa do Mundo, para as Olimpíadas. Senhor presidente, a gente sabe que se o terrorista quiser entrar no país, ele vai entrar por um jeito ou de outro. Mas escancarar as portas dessa maneira, sem uma investigação de vida pregressa, etc., eu acredito que nós corremos um sério risco de fazer um fiasco em nossas Olimpíadas em 2016. Porque se o ladrão quiser entrar na nossa casa, ele vai entrar. Vai arrombar a porta, etc. Mas não é por isso que nós deixamos a porta de nossa casa sem uma fechadura. Então seriam esses pontos que eu gostaria de ouvir um pouquinho do que pretende o ministro recém-possado e, portanto, ficamos muito esperançosos nessas políticas e agradecer a atenção de todos os comandantes. Muito obrigado. O deputado Eduardo Bolsonaro perguntou aqui das providências relacionadas com o terrorismo, da lei que está sendo votada. Eu integro a coordenação política do governo e sempre que vou lá, recomendo que essa legislação seja votada, que ela é importante para o Brasil, inclusive, celebrar com outros países acordos na área de inteligência, que são importantes para nós protegermos o país e, no caso das Olimpíadas, as delegações, os atletas que vão vir ao Brasil de países que muitas vezes são alvos dessas organizações, como foi o caso recentemente da França, da Espanha, da Itália, de Israel, do Líbano, da Tunísia, da Rússia. Ou seja,
esses países vão estar aqui nessas Olimpíadas. E o Brasil precisa cuidar da segurança, da proteção deles, dos atletas e de todo mundo, das delegações, dos jornalistas, dos turistas. E nós precisamos dessa lei. E eu disse que nós precisamos de uma lei bastante rigorosa e que se aplique a todo mundo, que é uma coisa que nós usaremos, né, para buscar nos outros países a cooperação, porque o combate ao terrorismo hoje tem que exigir a cooperação internacional dos países que têm mais experiência e daqueles que são nossos vizinhos. Como é que nós vamos proteger 17 mil quilômetros de fronteira na área de inteligência sem o apoio dos nossos vizinhos? Tá certo? Porque esses grupos podem usar aqui ou usar áreas próximas de nós para suas atividades. Mas nós temos um comando conjunto das 3 forças de prevenção e de combate ao terrorismo. O Ministério da Defesa, as Forças Armadas cuidam disso com muita atenção e com um nível de prioridade importante. Trabalhamos com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, trabalhamos com a ABIN e achamos que a lei é necessária exatamente para dar eficácia a esse trabalho de prevenção. Quanto ao visto, o visto, ele obedece a regras que já fogem àquilo que a legislação e o decreto podem alcançar. Primeiro, a reciprocidade. O Brasil não pode negar visto ao país que lhe oferece visto, a não ser que nós tenhamos a iniciativa de romper o acordo de vistos e nós não vamos mais conceder visto para você e você não concede mais para nós. Com alguns países nós já temos acordo de vistos. A dispensa do visto se volta principalmente para os atletas, para as comissões técnicas e para as delegações que são assistidas pelas prerrogativas do evento olímpico. No mais, vai ser, caso a caso, examinada a situação em que a dispensa do visto pode ser concedida. A legislação não assegura a dispensa. Ela estabelece a possibilidade e o exame, caso a caso, de onde isso possa ser feito. Além do mais, o seguinte, o trabalho de prevenção contra o terrorismo não deve esperar o visto. Quem pede o visto, naturalmente, comprou uma passagem para viajar. Eu acho que o trabalho de inteligência e de prevenção deve começar em todas as possibilidades que os serviços de inteligência possam atuar. E acho que a dispensa não é propriamente aquilo que vai comprometer a segurança do evento, né?